eu quero trazer uma mensagem para você. Essa mensagem vai trazer muito ânimo para você. Se você está desanimado, se você está triste, se você perdeu a esperança, se você já não acredita mais que Deus tem algo melhor para você, que Deus é capaz de transformar o Brasil, mudar toda a nossa realidade, proporcionar para você um futuro de bênção, um futuro de glória, um futuro de alegria, eu quero te convidar a ficar até o final dessa live, porque Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Eu quero fazer a leitura então, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Rezeíta, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se dos seus filhos e das suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi o Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo que alcançarás e tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde alguns ficaram para trás. Pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e os 400 homens de pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo. Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Israelitas contra o território de Judá e contra o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esta tropa? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esta tropa. Então descendo o guiou. Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo armado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e não só 400 moços que, montados em camelos, tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo que os amalequitas me haviam tomado. Tudo tornou a trazer. Também tomou Davi a todas as ovelhas e os rebanhos, e levou outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém, queridos? Uma leitura um pouquinho demorada, mas esse texto é um texto tremendo da Bíblia Sagrada. Não sei quantos de vocês já tinham acompanhado esse texto. É um texto que vai falar sobre restituição. E nessa noite eu queria falar com você sobre esse tema, a restituição. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus de restituição. Pastor Christian, o que é restituição? Restituir é trazer de volta tudo aquilo que você perdeu, mas não somente aquilo que você perdeu. Deus tem para nós uma restituição plena. Ele quer tudo aquilo que o inimigo levou da tua vida, foram roubados, tudo aquilo que você tinha, e hoje é motivo para recuperar tudo aquilo que você perdeu, e Deus quer te
Além disso, Ele quer te dar 100 vezes mais, Ele quer te dar juntamente com a restituição daquilo que você perdeu. Deus quer te dar abundância em todas as áreas, Deus quer te dar provisão na área financeira, emocional, espiritual, familiar. O projeto que Deus tem para nós é nos dar uma vida com abundância. Jesus Cristo disse: eu, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Da história do rei Davi. Davi foi um dos maiores reis de toda a história de Israel. E a Bíblia vai comentar aqui nesse texto que certo dia, quando Davi e os seus homens haviam se afastado da sua cidade, a cidade de Ziglag, a palavra de Deus vai dizer que os amalequitas, o exército adversário do povo de Deus, do povo do exército de Davi, eles assaltaram a sua cidade, queimaram-na a fogo e levaram prisioneiros as mulheres do rei Davi e levaram... Imagina, querido, a situação, você chegar de férias ou você chegar de uma viagem e quando você chega na sua cidade ou quando você chega na sua casa e você vê a sua casa pegando fogo. Ou de repente você recebe a notícia que os bandidos salteadores entraram na sua casa e levaram tudo que você tinha. Levaram todos os seus pertences e ainda assim levaram o teu cônjuge, os teus filhos como prisioneiros. E aí de repente da noite para o dia, uma situação de desespero. É uma situação muito semelhante como essa que nós estamos passando. Onde muitas pessoas têm perdido seu emprego, muitas pessoas têm perdido até mesmo a esperança, porque em alguns estados do nosso Brasil não existe previsão ainda de quando vai se acabar essa pandemia. Existem alguns estados do nosso Brasil que já estão falando em prorrogação da quarentena e na verdade é que as pessoas com toda essa situação ficam amedrontadas, ficam apavoradas, ao ponto de perder de depressão. E tudo que o diabo quer, queridos, a palavra de Deus diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Tudo que o diabo deseja é roubar a tua alegria. Tudo que o diabo deseja é roubar a tua paz. Tudo que o diabo deseja é destruir a tua família, é tirar a tua esperança, é roubar a tua fé. Porque uma pessoa sem fé, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que não acredita mais no dia de amanhã, que não acredita que nós teremos dias melhores, e eu quero te dizer que nós teremos dias maravilhosos. Eu quero te declarar que o Brasil é um país escolhido por Deus. Deus tem grandes motivo para ninguém perder a esperança, porque Deus tem grandes planos. A palavra de Deus diz que Ele tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança, um fim no qual nós desejamos. Eu quero te desafiar hoje, você não precisa ficar triste, porque existe um Deus que está te olhando, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Como eu falava nessa história, Davi e seu exército, eles chegam na cidade e encontram ali a cidade queimando fogo. Eles encontram ali a cidade pegando fogo, tudo foi destruído, as suas esposas e seus cônjuges foram levados escravos e eles perderam tudo que tinham, levados escravos e eles perderam tudo que tinham, uma situação de perda total. A sua cidade foi queimada, eles foram levados prisioneiros, a sua esposa foi levada prisioneiro. A palavra de Deus vai dizer que o sofrimento foi tanto, a dor foi tanta. Quando Davi ele chega na cidade, o rei Davi, junto com seu exército, e ele se depara com aquela situação, a palavra de Deus vai dizer que eles choraram até não haver mais força. Você em algum momento na sua vida, você já chorou até não existir mais força? Em algum momento na sua vida, você chorou até perder todas as suas forças? Essa foi a situação do rei Davi e do seu exército. Eles choraram até... Mas eu já passei por momentos difíceis. Nós todos passamos por momentos difíceis. E tem momentos que você não tem como impedir o choro. Agora, ele chorou até perder todas as suas forças. Você consegue imaginar o desespero, você consegue imaginar o sofrimento, você consegue imaginar a dor. E para piorar a situação, a palavra vai dizer que no meio de toda aquela angústia, o povo, o seu povo,
desejava apenas chegar. Você tem momentos de dificuldade, momentos de crise, momentos de adversidade, como nós estamos vivendo, a tendência é muito comum de que as pessoas fiquem amarguradas. É muito comum você encontrar pessoas amarguradas, pessoas rancorosas, pessoas até mesmo com ódio no coração, pessoas que não conseguem entender a situação que estão vivenciando e acabam culpando outras pessoas. E geralmente as pessoas, os alvos de crítica são os líderes. Você que é líder, você que é um empresário, você que é um pastor, você que é um carregado, você que é um... Você, somente em momentos de crise, você será alvo de críticas, você será alvo de apedrejamento, porque quando as pessoas perdem a esperança, quando as pessoas ficam entristecidas, quando as pessoas ficam amargadas, alvo dessas críticas, poderemos ser alvo de culpa, de julgamento das pessoas. E a palavra de Deus diz que diante de toda essa situação de perda financeira, de incêndio, de dor, de sofrimento, de rejeição, porque Davi foi ali rejeitado pelo seu próprio povo que estava amargurado, a palavra de Deus diz que após Davi chorar, que quando você sentir momento de chorar, você precisa chorar. Existem momentos que a gente sente vontade de rir. Então, quando você sente vontade de rir, você tem que rir. Mas quando você sente vontade de chorar, você também tem que chorar. Porque Deus nos criou com seres complexos, seres que têm espírito, alma e corpo. Você tem uma alma. E porque você e eu temos uma alma, nós temos emoções. É natural ter emoções e não tem nenhum pecado em ter emoções. Nós somos seres emocionais. Então é muito comum a gente ter momentos de tristeza, momentos de alegria, e não é pecado ficar triste, nem pecado ficar alegre. Né? O que a gente não pode é ficar triste para sempre. Né? E ficar alegre para sempre até meio se desconfia. Né? Uma pessoa que está alegre sempre pode que ela esteja simulando alguma situação. Porque mas o que mais me preocupa é quando uma pessoa fica só chorando, porque aí ela pode entrar no estágio de depressão e a depressão pode levar até a morte. Mas o que eu queria dizer para você é que não é pecado chorar. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos extravasar as nossas emoções. Você tem que botar para fora. Se você está com vontade de chorar, chora. Né? Chora lá no teu banheiro, no chuveiro. Né? Eu, quando eu tenho vontade de chorar, eu vou para o chuveiro. Eu boto uma música, vou para o meu chuveiro tomar banho. Ali eu boto um CD, coloco uma música. Se dá vontade de chorar, eu já choro ali, já mistura com a água do chuveiro. E depois, lava a cabeça e bola para frente, vamos para cima. Né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, não tem quanto a isso. Depois você angustiou, né? Foi rejeitado pelo seu povo. Então, diante de todo que quadro de dificuldade, a palavra de Deus vai dizer que Davi, então, ele toma uma decisão. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Preste atenção que aqui tem mais uma chave de ouro para você que nos acompanha, para você que ainda vai ver essa live mais tarde. Tem uma chave de ouro aqui. Davi se fortaleceu no Senhor. O que se diz, o que significa se fortalecer no Senhor? A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amado Senhor, fortalecer o Espírito. A Bíblia Sagrada ensina que nós somos espírito, alma e corpo. E muitas vezes nós dizem a batalha de você contra você mesmo. Na maioria das vezes, o nosso grande adversário a ser vencido é você mesmo. Porque o nosso espírito, ele trava diariamente uma luta, uma batalha contra a sua alma, contra a carne. A carne, ela tem uma tendência de se inclinar para as coisas que são carnais. A nossa alma, ela tem uma tendência, muitas vezes, em momentos de dor, momentos de aflição, momentos de dificuldade, a nossa alma ela tem uma tendência a ficar abatida. A nossa alma ela tem uma tendência de se prostrar, de se render. A nossa alma tem uma tendência de se entregar. Diante de um momento de dificuldade, a nossa alma quer jogar o pano, quer jogar a toalha branca. Chega, eu não aguento mais. A alma
não, ela quer se render, ela quer desistir de tudo, ela quer abandonar tudo, quer desistir do casamento, quer desistir do emprego, quer desistir do filho, quer desistir do esposo. Então a alma é de se desesperar. Então é nesse momento que você vai precisar ter um espírito forte. Você precisa, porque nós somos um espírito, você é um espírito. Nós somos seres espirituais. Deus nos criou espírito, alma e corpo. E esse espírito que somos eu e você, o Christian é um espírito. Esse espírito ele tem que estar forte, ele tem que estar fortalecido para dominar, para ela e também para poder vencer a carne, vencer as obras da carne, vencer os pecados, vencer as tentações, vencer tudo aquilo que é carnal, que o mundo oferece e que muitas vezes me rouba de Deus, me afasta da presença de Deus. Como é que eu vou vencer essa batalha entre a carne e o espírito, entre a alma, o espírito e o corpo? Fortalecendo o nosso espírito. É fortalecendo o nosso espírito que nós vamos vencer a batalha. Então a Bíblia vai dizer que depois de Davi chorar, depois dele se angustiar, depois de ser rejeitado pelo povo que apedrejara Davi, entre toda aquela situação onde ele se sentiu ali afugentado, Davi se fortalece no Senhor. Se fortalecer no Senhor, irmãos. Eu diria sem medo de errar, que a principal maneira, a principal forma de se fortalecer no Senhor é através da missão. Jesus Cristo disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o nosso corpo ele se alimenta de comida, se alimenta de arroz, feijão, macarrão, carne, peixe, ovos, frutas, o nosso espírito ele se alimenta da palavra de Deus. O nosso espírito precisa se alimentar da Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Então, basicamente, eu fortaleço o meu espírito me alimentando da palavra. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ouvir pregações, mensagens de homens e de mulheres de Deus. Hoje o Brasil é um país maravilhoso, porque aqui no Brasil nós encontramos muitos homens e mulheres de Deus. De homens e de mulheres de Deus é um celeiro de missionários. Então hoje você encontra aí no YouTube diversos pregadores, homens tementes a Deus, mulheres que são tementes a Deus, homens e mulheres que têm uma palavra ungida, homens e mulheres que têm uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Não perca teu tempo para ouvir profetas do caos. O que são os profetas do caos? Profetas do caos são aquelas pessoas que só têm palavras de medo, palavras de desânimo, palavras de tristeza, dizendo que o mundo vai piorar. Homens e de mulheres de Deus é um celeiro de missionários. Então hoje você encontra aí no YouTube diversos pregadores, homens tementes a Deus, mulheres que são tementes a Deus, homens e mulheres que têm uma palavra ungida, homens e mulheres que têm uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Não perca teu tempo para ouvir profetas do caos. O que são os profetas do caos? Profetas do caos são aquelas pessoas que só têm palavras de medo, palavras de desânimo, palavras de tristeza, dizendo que o mundo vai piorar, porque nem tudo que se apresenta pela mídia é verdade. Nós sabemos que existem muitos interesses políticos por trás da mídia. Então não dê ouvidos às mídias tendenciosas. Ouça a Deus, ouça a palavra de Deus, escute pregadores, homens e mulheres de Deus que têm uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de coragem, porque é essa palavra que vai manter você de pé, é essa palavra de fé que vai manter você vivo, que vai manter você. Não gaste o seu tempo, não perca o seu tempo ouvindo novelas, ouvindo filmes ou coisas que não vão agregar, que não vão edificar você. Use o tempo que você tem para se alimentar da Bíblia, para ouvir pregadores, homens e mulheres que têm uma palavra de fé, que têm uma palavra de ânimo, que têm uma palavra de coragem, que vão colocar você para cima e não que vão colocar você para baixo. Amém? Então Davi se fortaleceu no Senhor. Nós precisamos nos fortalecer. E basicamente
nós nos fortalecer no Senhor. A primeira delas é se alimentar da palavra de Deus, é ler a Bíblia Sagrada, é ler livros que tenham a Bíblia Sagrada, é ouvir pregadores e pregadoras, homens e mulheres de fé que têm uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra... É você ouvir louvores. Dia, coloque um CD, coloque uma música, o dia todo você tem que se alimentar, né, daquilo que é bom. A palavra de Deus diz que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe deve ocupar a nossa mente. Né? O profeta Jeremias, ele vai dizer lá em Lamentações de Jeremias, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Então nós temos que ser inteligentes. A gente não pode deixar entrar coisa ruim na nossa mente. A gente não pode deixar pensamento de desânimo, pensamento de tristeza, pensamento de incredulidade, pensamento de dúvida, pensamento que o mundo vai piorar, pensamento que as pessoas vão morrer. Esse tipo de pensamento a gente não pode deixar entrar na nossa mente. Eu tenho que rejeitar esses pensamentos. Eu tenho que trazer à minha memória, como disse Jeremias, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que trazer, ouvir louvores, músicas de Deus. Terceira coisa, o jejum. Né? O jejum é uma arma para fortalecer o nosso espírito. Né? Você pode abrir mão de uma vez por semana e você vai usar aquele tempo para oração, né? Você vai usar aquele tempo que você tomar um café da manhã e almoçar, você vai usar aquele tempo para orar, você vai usar aquele tempo para ler a Bíblia, para ouvir uma mensagem, para fortalecer o teu espírito. Então o jejum, a oração, a leitura da palavra e os louvores inspirados, diz, orai sem cessar, orai em todo o tempo. Mas por que eu preciso orar? Estamos no meio de uma batalha espiritual. E a palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra pessoas de carne e de sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais. O diabo, ele existe, ele é real. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele não é o leão, mas ele está rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Então o diabo, ele quer destruir você. O diabo, ele quer destruir a mim, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua esperança, ele quer destruir a tua fé, ele quer acabar com você. É para isso que o diabo existe, ele quer destruir todos. Mas se você se fortalecer em Deus, se você for um homem de oração, de jejum, de leitura na palavra, uma pessoa que não perde essa batalha de jeito nenhum. E foi o que Davi fez. Davi, diante daquele momento que a sua cidade tinha sido queimada, que ele tinha perdido tudo que ele tinha, ele perdeu as suas esposas, seus cônjuges foram levados prisioneiros, né, os seus filhos, a cidade foi queimada, a casa foi queimada, ele perdeu tudo, não tinha mais. Mas a situação aqui de Davi foi tão pior, tão difícil quanto a de Jó, porque no caso aqui Davi, foi a cidade inteira que foi queimada. Então foi muito grave a situação. Mas Davi se fortaleceu. Ele se fortaleceu. Ou seja, nós temos momentos da nossa vida, como eu estava falando agora há pouco, que você vai dar vontade de chorar, você vai sentir momentos de chorar, porque você está passando por uma prova muito grande, você está passando por um desafio muito árduo. Então, se der vontade de chorar, você tem que chorar mesmo, tem que chorar, botar para fora, mas tem que cessar. Ninguém pode ficar chorando a vida toda. Então, tem uma hora que eu tenho que acabar com o choro e dizer para minha alma, chega, deu, acabou o choro, chega, engole o choro agora, se fortalece em Deus e vamos à luta. E foi o que Davi fez. Davi, ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou força no Senhor, e aí então ele foi consultar a Deus. Ou seja, depois de nos fortalecer no Senhor, um outro grande segredo para a gente poder vencer essa batalha árdua, que é a batalha da vida. A nossa vida, ela é comparada a uma grande maratona, uma grande batalha. Todos os dias tem leões, tem gigantes para você vencer. Então, a Bíblia diz que Davi, antes de dar o segundo passo, a Bíblia diz que Davi, ele foi consultar a Deus. Jesus Cristo falou em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Então, eu falava domingo na igreja que nós, muitas vezes, nós somos muito orgulhosos. A gente quer fazer as coisas, mas não quer consultar a Deus, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito.
né? Enquanto que a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, por mais que o caminho que Deus vai nos guiar seja um caminho árduo, seja um caminho estreito, mas eu vou experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade. O que Deus tem para mim é o melhor, eu preciso confiar. A palavra do Senhor diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Então eu já entreguei o meu caminho ao Senhor. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei a minha casa, eu entreguei os meus sonhos, eu entreguei a minha família, eu entreguei tudo nas mãos dele. Agora tem que crer. Né? Se você já entregou o teu caminho ao Senhor, se você também já consagrou a sua vida a Deus, saiba que você já não pertence mais a você mesmo. Você foi comprado por Jesus, foi comprado por preço de sangue. Então agora você tem um dono. E se você entregou a sua vida na mão dele, confia. Ainda assim, nós precisamos desenvolver o hábito de consultar a Deus diariamente. Cada decisão, às vezes fica confuso, será que eu vou para a esquerda, será que eu vou para a direita? É nesse momento que eu preciso usar essa ferramenta, que é a oração. É onde a gente consulta a Deus para pedir o conselho de Deus, para pedir a orientação de Deus, para pedir, Senhor, eu vou para lá, vou para cá, faço isso, não faço, devo fazer, não devo fazer. Senhor, o que é melhor para mim? E Davi, então, ele consultou a Deus para saber o que fazer. E foi aonde que Deus disse para Davi, Davi, persegue os teus adversários que você vai conseguir recuperar tudo que você perdeu. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, que se você buscar o Senhor, se você se fortalecer no Senhor, se você consultar o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar direção para que você possa buscar a restituição de tudo que o inimigo levou na tua vida. E eu quero profetizar que o que Deus tem para ti é vida com abundância, é sobrenatural, é muito além daquilo que você possa pensar, imaginar ou sonhar, porque as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, querido, creia que o que Deus tem para nós é maravilhoso. E é isso que Deus, embora Ele nos guie por caminhos difíceis, embora o Senhor nos guie por um caminho estreito, embora o Senhor nos guie por os seus caminhos que são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos, ainda assim o caminho é melhor. E ali Davi obedeceu a Deus. E interessante que quando Deus disse para Davi, Davi, persegue esse exército aí que você vai conseguir a vitória, você vai conseguir trazer tudo de volta. Aparentemente, né, agora ficou fácil, né? Davi está cheio de força, Davi consultou a Deus, Deus já deu a direção para ele, Deus disse que era para ele perseguir o exército inimigo, então você olha assim, poxa, então agora é só alegria, só vitória. O camarada já está cheio de força, está cheio de energia, Deus está do lado dele, Deus já disse para ele o que tinha. 200 homens que estavam com Davi ficaram cansados e desistiram da viagem. Então, às vezes, na nossa caminhada, na nossa caminhada cristã, você vai estar passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, e às vezes você cria uma expectativa que as coisas vão melhorar e de repente as coisas pioram. E agora? Né? E agora, quando você criou uma expectativa, você dentro do seu coração, você criou uma expectativa de fé, de ânimo, de coragem, você sonhou algo para a sua família, você sonhou algo para o seu ministério, você sonhou algo para a sua casa, e de repente você está ali, Deus está do teu lado, você está cheio de fé, cheio de coragem, aí você consulta a Deus, Deus diz para você o que é para fazer, aí você vai e faz, e de repente as coisas parece que não dão certo, as coisas pioram, né? Então, mais do que nunca, nesse momento, você precisa de fé. Você precisa lembrar daquilo que Deus falou com você lá no começo. Você precisa lembrar das promessas que Deus fez para você. Você precisa lembrar da voz do Espírito de Deus. É mais do que nunca, nesse momento, você não pode perder a fé. Porque a fé é impossível. Mulher, fé, toda pessoa que é escolhida por Deus para um grande propósito, para uma grande missão, você será aprovado na sua fé. Todo homem de fé tem uma história. Muitas pessoas já ouviu falar de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Mas por que Abraão é o pai da fé?
Porque ele foi provado severamente. Imagina um camarada com 75 anos, Deus faz uma promessa para ele que ele seria pai de uma grande multidão, e aí o cara espera 25 anos para a realização de um sonho, para o cumprimento de uma promessa, e quando aparentemente cumprido, porque a mulher de o filho, e aí o filho, todo mundo, e aí a criança começa a crescer, a se desenvolver, você já está vendo a promessa. E aí Deus então prova Abraão pela segunda vez. Ele pede para Abraão levar o seu filho até o monte para sacrificar o filho. E Abraão obedeceu a Deus. Então veja que um homem de fé, ele é um homem que vai ser provado. Uma mulher, para ser considerada uma mulher de fé, ela só será chamada mulher de fé porque ela foi submetida a inúmeras provações e ela venceu as provações. Ou ele, um homem de fé, foi submetido a inúmeras provações e ele venceu as provações. Então, é a nossa vitória sobre as tentações, é a nossa vitória sobre as provações do mundo que vão fazer de mim e de você um homem de fé. Ninguém vai ser considerado um homem de fé se não for submetido a provações. Porque é muito fácil, se você não tiver que passar por prova nenhuma, como é que você vai ser considerado uma pessoa de fé? Para que precisa de fé se tudo está fácil? No momento da dificuldade, no momento da dor, no momento que todo mundo está achando que não dá, que não tem mais saída, o que vai acontecer? O mundo vai se acabar, vai morrer todos os vizinhos. Nesse momento que ninguém acredita em mais nada, é que os homens e mulheres de fé precisam se levantar. E como que eu faço para adquirir fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que eu falei agora há pouco. Eu preciso ouvir Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso ouvir homens e mulheres de Deus para fortalecer a minha fé. Então a coisa ficou pior aqui para Davi, porque uma turma que estava com ele acabou desistindo. Mas Davi, cheio de fé, continuou. Ele não desistiu. Eu quero dizer para você que me acompanha na noite de hoje aí, não desista. Se você tem sonhos para a tua vida, se você tem promessas, se você sonha com algo melhor para a sua família, para a sua empresa, não desista dos sonhos. As pessoas que desistem no meio do caminho, elas nunca vão conseguir chegar lá, elas nunca vão conseguir alcançar os sonhos para a vida delas, as grandes promessas. Pessoas de sucesso, grandes empresários, grandes líderes, são pessoas que sofreram muito, são pessoas que passaram muita dificuldade, foram pessoas que passaram por provas as mais duras possíveis e que venceram, e por isso hoje são multimilionárias, são empresárias de sucesso, são pessoas famosas, são pessoas que são conhecidas, são considerados homens e mulheres de fé. Por quê? São pessoas que foram submetidas a inúmeras provações, mas que venceram, que não desanimaram, que buscaram forças e continuaram, e avançaram. E a Bíblia diz que Davi então buscou força, cheio de fé, e ele continua a caminhada, ele continua. Está quase sozinho do lado dele, mas ele foi. E diz que no meio do caminho, essa parte aqui é uma das partes que eu acho mais tremenda. Né? Eu gosto por isso daqui. Aqui Davi, no meio do caminho, ele encontra um egípcio, ou seja, ele encontra um inimigo, ele encontra o adversário. O adversário dele tinha se cansado no meio da caminhada, e no meio da caminhada Davi encontra um inimigo, encontra um egípcio. E para nossa surpresa, de repente um outro rei, um outro comandante, ele poderia executar aquele inimigo. Mas Davi não fez isso. Davi não executou o inimigo. Davi não proporcionou uma Davi mandou dar de comer, a Bíblia diz que ele deu pasta de figo, e deu comida para o inimigo, até que voltaram as forças do adversário, porque já faziam 3 dias e 3 noites que aquele adversário não tinha comido e nem bebido água. E aí Davi, depois de dar comida para aquele homem, dar descanso para aquele homem, a Bíblia vai dizer que Davi então consulta aquele adversário e pede ajuda dele para poder encontrar os adversários, o exército que havia sequestrado as suas esposas, seu cônjuge, que havia destruído a cidade de Ziglag. E então
aquele servo diz, mas promete que não vai me matar, né? E aí Davi não fica tranquilo, a gente não vai e aonde aquele inimigo ele ajuda a recuperar tudo que ele tinha perdido. Como eu falo para vocês, eu acho tremenda essa passagem, porque essa passagem ela vai lembrar de um dos ensinamentos mais tremendos que Jesus Cristo nos deu. Jesus Cristo disse que nós temos que amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Jesus disse que se alguém te dá um tapa numa face, você tem que oferecer a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, você tem que ir 2. Se alguém então, isso é o ensinamento de Jesus, que são as pessoas que querem viver. Diz assim, discípulo de Jesus, mas na hora do vamos ver, a pessoa corre, a pessoa dá para trás. Agora, o verdadeiro discípulo de Jesus, não estou falando de membro de igreja. Membro de igreja está cheio no mundo todo. Agora, discípulo de Jesus é aquele que pratica o que Jesus ensina. E Jesus ensinou a gente a amar o inimigo, fazer o bem para o inimigo, né? Dar de comer para o inimigo. E foi o que Davi fez. Foi o que Davi fez. Davi deu de comer para o inimigo. Davi ajudou o inimigo. E por que ele ajudou o inimigo? Porque ele deu de comer para o inimigo. Davi a recuperar tudo aquilo que ele havia perdido. Então, querido, eu quero te motivar nessa noite. Eu quero dizer para você que muitas pessoas que te feriram lá no passado, muitas pessoas que te machucaram, muitas pessoas que te entristeceram, quem sabe se não são essas pessoas que vão te ajudar a realizar todos os teus sonhos. Abre o teu olho aí, fica ligado, porque o diabo ele quer nos separar das pessoas, e principalmente do teu inimigo. Mas eu quero te dizer que, na maioria das vezes, pode acontecer que o teu próprio inimigo é a pessoa que Deus mais vai usar para te ajudar a conquistar todos os teus sonhos e as tuas promessas. Por isso, não subestime ninguém, não despreze ninguém, onde menos se espera, onde você assim, aquela pessoa que é significação. A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que não são, para que ninguém se glorie na sua presença. Por isso, não despreze ninguém, não rejeite ninguém. Às vezes, aquela pessoa que você pensa assim, meu Deus, essa pessoa não tem valor nenhuma, essa pessoa não tem estudo, não tem conhecimento, ou ela é pobre, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Não despreze ninguém, não rejeite ninguém, porque pode ser essa pessoa que vai ser um canal de dar todos os teus sonhos e as tuas promessas. Por isso, não subestime ninguém, não despreze ninguém, rejeite ninguém, onde menos se espera, onde você assim, aquela pessoa que é significação. A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que não são, para que ninguém se glorie na sua presença. Por isso, não despreze ninguém, não rejeite ninguém. Às vezes, aquela pessoa que você pensa assim, meu Deus, essa pessoa não tem valor nenhuma, essa pessoa não tem estudo, não tem conhecimento, ou ela é pobre, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Não despreze ninguém, não rejeite ninguém, porque pode ser essa pessoa que vai ser um canal de bênção na tua vida. Vai ser extremamente por isso nós devemos perdoar a todos e no que depender de nós, a Bíblia Sagrada vai dizer que nós temos que buscar a paz com todas as pessoas. E Davi, então, aqui, com a ajuda do adversário, com a ajuda do inimigo, ele consegue, então, perseguir o exército adversário. E a Bíblia vai dizer que Davi consegue a restituição de tudo aquilo que ele havia perdido. A Bíblia diz que o exército adversário estava bebendo, estava dançando, em clima de festa, né? Já ganhei, já ganhei, já ganhei. Você já viu pessoas assim? Você aí que é mais velho, que está me acompanhando, ou você que é mais velho, que vai me acompanhar mais tarde nessa live, você já viu pessoas que muitas vezes estão nessa situação assim de já ganhei, vem abrir o dela e o tombo é grande. Então tome cuidado com esse negócio de já ganhei, eu já venci, eu já posso, eu já sou, eu já tenho, eu faço e acontece. A gente precisa ficar alerta, ficar atento sempre, sempre atento. E o exército adversário ali, né? O exército adversário, eles cochilaram, né? Ficaram no clima de já ganhei.
lá festejando, bebendo, comendo, acabamos com o exército de Davi, uhul! E foi aonde que o exército de Davi veio e feriu os filisteus e destruiu todo o exército adversário, né? E ali Davi recobrou tudo que os amalequitas haviam tomado, recuperou as mulheres, recuperou o povo, os seus filhos, e recuperou todos os despojos de guerra, os gados, os rebanhos, tudo aquilo, as ovelhas, tudo aquilo que o exército havia levado. Então eu quero te dizer, querido, que assim será na sua vida. O nosso Deus é um Deus de restituição. Se algum dia na sua vida você perdeu coisas, o diabo ou alguma situação aconteceu na sua vida que você perdeu algo, eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de restituição. Ele vai te restituir, Ele vai te devolver tudo aquilo que o inimigo levou na tua vida. E eu quero te dizer que Deus vai te dar 100 vezes mais, porque a palavra de Deus diz que no ano da fome, Isaac recebeu 100 vezes mais de tudo aquilo que ele semeou. Então o nosso Deus é Deus de fartura, o nosso Deus é Deus de abundância, o nosso Deus é Deus do impossível. Ele pode reverter qualquer situação, ele pode mudar qualquer história, ele pode transformar qualquer ambiente, ele pode mudar a história de qualquer um. Mas nós, para isso, nós precisamos buscá-lo, precisamos nos fortalecer nele, precisamos consultá-lo, precisamos da fé que vem dele, da direção que vem dele, da sabedoria que vem dele, da força que vem dele, da direção que vem dele. E aí, certamente, com os ensinamentos de Deus, com a força de Deus, com a vida, com a coragem de Deus, nós venceremos todas as guerras, todas as lutas e seremos, e não mais do que vencedores.